Boa noite, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias aí no capítulo 13 de Juízes. Hoje nós vamos contar uma história conhecidíssima de todos, que é Sansão. Nós vamos percorrer o capítulo 13, o capítulo 14, o 15 e o 16. Vai ser um desafio aqui para a gente contar toda essa história, né? Mas a gente vai aprender algumas coisas que eu acho até que são novas, porque a gente conhece a história de Sansão en passant. Eu vou considerar que eu vou falar de mim, né? Que a gente conhece só alguns trechos dessa história. E a gente vai mergulhar um pouco, né? E percorrer todo o capítulo 13 até o 16. Enquanto eu for contando a história, eu vou passando aqui no telão os textos, né? E vocês podem acompanhar na Bíblia de vocês, vocês podem acompanhar no telão ou apenas ouvir a história. E no final a gente vai tentar esclarecer um pouco sobre quem era esse grande herói da Bíblia. Tá combinado assim? Então tá bom. Então eu vou chamar essa pregação com o título de Sansão, o juiz herói. Está dando para ver? Sim? Ok. Então vamos ler aqui. Os israelitas, eles voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. O verso 24 diz: a mulher deu à luz um menino, pôs-lhe o nome de Sansão, ele cresceu e o Senhor o abençoou. Voltando para o verso 5, diz assim: porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Vamos orar, meus irmãos? Senhor nosso Deus e Pai, eis aqui a Tua palavra, Senhor Deus. Eis aqui esse grande herói, que temos muitas coisas parecidas com ele, Senhor Deus. E queremos aprender um pouco sobre essa história, queremos aprender mais sobre a Tua palavra e queremos sempre Te louvar. Porque nós, Senhor Deus, estamos aqui para louvar o Teu nome, dizer que Tu és o nosso Deus e somos a Tua igreja. Abençoa, Senhor Deus, cada um de nós. Abençoa a Tua palavra, abençoa as pessoas que estão aqui. Que a Tua palavra caia em um terreno fértil. É o que Te pedimos desde já, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu não vou seguir apesar de eu seguir, o texto, eu vou de vez em quando fugir e vou pontuar algumas coisas mais para frente. Como já conhecemos a história, eu não vou considerar isso como spoiler da história, tá certo? Então, vamos seguindo. O capítulo 13, ele inicia com um texto já bem conhecido de nossas pregações, né? Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. E Deus entregou os israelitas nas mãos dos filisteus, que os oprimiram por 40 anos, incluindo 20 anos do juizado de Sansão, é o que o verso 20 diz, né? Os filisteus, explicando um pouco quem eles eram um povo da região do Egeu que emigrou para Canaã em meados do século 13 a.C. e se estabeleceu na planície costeira. Os filisteus pressionavam Dan e Judá pelo oeste, infiltrando-se nas tribos por meio do comércio e do casamento. Então vocês vão ver que isso a gente vai terminar vendo um pouco que Sansão, o próprio Sansão, ele queria casar com uma filistia. E então, agora, pela primeira vez, Deus levanta um juiz antes mesmo do nascimento. A genealogia de Sansão, ela é apresentada como filho de um homem de Dan, chamado Manoá, e de uma mãe que era estéril e que a Bíblia não relata o nome dessa mulher. Um anjo, ele anuncia à mãe de Sansão que, apesar dela ser estéril, conceberia um filho e deveria criar esse menino conforme a lei do nazireado. E que esse menino começará a livrar Israel pelo poder dos filisteus.
Vale lembrar, meus irmãos, que esse ciclo ele é um pouco diferente. A gente lembra que os outros juízes, o que acontecia? O povo pecava, adorava outros deuses, o povo era escravizado, surgia um juiz e o povo começava a seguir esse juiz, era liberto, e enquanto o juiz vivesse, o povo seguia a Deus. E aí depois que o juiz morria, eles voltavam a fazer as coisas erradas. Só que agora, esse texto diz que Deus levanta um juiz antes do seu nascimento e que esse menino começaria a livrar Israel do poder dos filisteus. Esse texto já chama a atenção da gente, já com essa palavra começará ou começaria. Isso nos mostra a necessidade de um libertador além de Sansão. Pois, como percebemos, não será esse menino que vai livrar Israel dos filisteus, mas ele aponta para uma outra pessoa que virá no futuro. Os pais de Sansão, eles não sabem quem é esse menino. Ninguém sabe. Ele fala que começará, ninguém sabe. Para os escritores do livro de Juízes, o rei Davi, provavelmente, que libertaria o povo de Israel dos filisteus, e podemos ver isso nos textos de 2 Samuel 5, 25 e 1 Crônicas 14 e 16. Mas para nós, meus irmãos, comparando os filisteus com o pecado, a libertação ainda virá através do filho de Davi, que voltará para nos buscar. Ele voltará para buscar a sua igreja. O texto de João 14,3 é bem claro e diz que: "E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejam também vós." Louvado seja Deus por isso, né, meus irmãos? Então, essa mulher, voltando para o texto, ela corre para contar para o marido que um homem semelhante a um anjo de Deus, veio até ela e falou que daria luz a um filho e este deveria ser consagrado a Deus através do voto do nazireu, desde o ventre materno até a sua morte. Prestem bem atenção nesse texto, porque nós vamos falar várias vezes sobre isso. Manoá, então, ele ora pedindo maiores informações de como que deveria criar esse menino, e o anjo retorna, confirmando o chamado de Sansão e dando as mesmas informações que ele já tinha dado para a esposa, para ele dar para Manoá, confirmando assim o chamado de Sansão. A mãe de Sansão, em obediência ao anjo do Senhor, assume o voto nazireu e concebe o menino conforme o anjo havia dito. O menino cresceu e o Senhor o abençoou, como ocorreu com outros juízes anteriormente, né? E o poder do Espírito Santo começava a influenciar a Sansão. Meus irmãos, nós já vemos aqui no primeiro capítulo um nascimento bem interessante, né? Um chamado milagroso, de um juiz antes mesmo do seu nascimento, que traria a esperança para um povo oprimido. E como eu sei que vocês são curiosos, assim como eu sou curioso, vocês devem pensar assim: mas e quem é esse anjo de Deus que aparece assim? E quando vocês forem ler esse texto, várias vezes se repete o anjo do Senhor e o anjo de Deus. Quem é esse anjo de Deus, afinal? A própria Bíblia, ela responde. Nós vemos isso no verso 13 e 11, quando Manoá pergunta para o anjo: "És tu quem falastes a essa mulher?" Responde: "Eu sou." Ele não responde "sou eu", ele responde "eu sou." Curiosamente, isso é uma resposta bem interessante, porque já é uma pista de quem esse anjo é, pois é uma boa referência ao texto de Êxodo 3,14, quando Deus se apresenta a Moisés, e João 8,58, quando Jesus diz que em verdade vos digo, que antes de Abraão eu sou. E no verso 17, Manoá pergunta ao anjo do Senhor e ele responde, ele pergunta para o anjo do Senhor: "Qual é o seu nome?" E ele pergunta assim de volta: "Por que perguntas assim o meu nome, que é maravilhoso?" É uma referência a Isaías 9,6, que diz: "Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz." Então, é consenso dos estudiosos do meio
teólogo que esse anjo do Senhor, ou Malak Elohim, ou Malak Yahué, é o anjo de Deus, ou o anjo do Senhor, é uma pré-encarnação do próprio Cristo. E aqui nós temos o que a gente chama de teofania, que é a apresentação do próprio Deus em carne. Ele faz isso para trazer esclarecimento que Sansão é uma pessoa separada por Deus desde antes da sua concepção. Eu acho que ficou claro isso, né? Mas poderia surgir uma outra dúvida. E o que é esse negócio de Nazireu? Em Números 6, de 1 a 21, de 1 a 22, ele explica exatamente o que é esse voto do Nazireu. A fim de consagrar-se ao Senhor, as pessoas faziam um voto interessante, um voto de Nazireu, que em resumo incluía a abstinência de toda bebida derivada de uvas, abstinência de corte de cabelo e abstinência de tocar em cadáver. Sansão, aparentemente, nós vamos ver isso, ele não se importa completamente com essa lei. A gente vai ver uns detalhes por isso. Mas a mãe de Sansão, ela precisa fazer esse voto e ela cumpre exatamente o que o anjo falou que ele deveria fazer, estabelecendo assim um nítido contraste entre a existência dissoluta de Sansão e a escolha desse voto. No capítulo 13, meus irmãos, ela termina dizendo que o menino cresceu e o Espírito do Senhor passou a incitá-lo, ou em outras versões, agir através dele. Meus irmãos, eu quero que vocês percebam esse detalhe interessante, que é desde o ventre materno, Sansão ele é separado e cheio do Espírito Santo. E aí nós iniciamos o capítulo 14. Seus pais, que aparentemente seguiam as tradições israelitas, não se agradam da decisão de Sansão querer se casar com uma mulher de outra tribo, e ainda mais filisteia, ou filistia. Então, eles questionam Sansão. Sansão, mas por que você quer casar com essa mulher? Ele, relutante, diz que quer casar, e os pais, eles concordam com essa decisão do filho. E aí a Bíblia traz um verso bem interessante que salta aos nossos olhos. Mas o seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor. Olha só que interessante. E os pais de Sansão, depois que aceitam essa decisão do filho, viajam para um local chamado Timna, que é o local da pretendida de Sansão. Ao chegar nas vinhas de Timna, sai um leão em sua direção. E novamente o Espírito do Senhor, isso vai acontecer várias vezes, e novamente o Espírito do Senhor se apossa de Sansão. E ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Porém, não contou nada para o seu pai, não contou nada para sua mãe. Chegando à casa da sua mulher, e apesar da Bíblia não falar exatamente o que eles conversaram, eu suponho que provavelmente eles acertaram os detalhes do casamento, porque o texto fala que depois ele voltou para se casar, e nessa volta Sansão, ele dá meio que um desdobro dos pais, né? E volta para aquela onde ele tinha deixado o leão morto. Chegando lá, ele encontra um favo de mel, e ele resolve pegar aquele favo de mel, comer, e também dá para sua mãe e seu pai, quebrando assim um dos votos do nazireado, que ele não deveria tocar em cadáver. Se ele foi lá e pegou o favo de mel do leão, provavelmente ele tocou no leão para poder tirar aquele favo de mel, não é isso? E por causa desse leão, no dia do casamento, ele propõe um enigma para os moços ou os jovens que o acompanhavam no casamento. E faz uma aposta de 30 peças de roupas finas que eles deveriam pagar caso não desvendassem o enigma ou caso acertassem, Sansão deveria pagar. Como os jovens não conseguiam desvendar, chantageiam a noiva de Sansão para que ela arranque a solução de Sansão, ou eles queimariam ela e a família dela. Olha só o povo que Sansão estava se metendo. O povo abençoado. A mulher de Sansão então chora e implora para que Sansão conte o segredo, até que Sansão conta para ela, e ela
conta para os jovens, fazendo com que Sansão perca a aposta. Sansão fica indignado com a resposta dos jovens, e então o Espírito do Senhor se apossa novamente de Sansão, e ele mata 30 filisteus, rouba as roupas deles e leva para a festa e entrega para os jovens para pagar a aposta. O pai da noiva, e ele vai para a casa do pai. O pai da noiva, então, toma a decisão de entregar a noiva dele para um dos acompanhantes de Sansão. E aí nós terminamos o capítulo 14, meus irmãos, já meio decepcionados com Sansão. Sansão primeiro, ele quer fazer uma aliança com o povo inimigo através do casamento entre uma das suas filhas. Quebra um dos votos do Nazireu, fazendo com que sua mãe também quebre, comendo aquele favo de mel, porque ele não deveria tocar no cadáver e nem comer nada, se vocês depois olharem lá em Números, nada que proviesse de cadáver. Ele tem uma postura totalmente infantil e impulsiva em propor um enigma que somente ele sabia e que ninguém poderia descobrir. Faz uma aposta que aos seus olhos só traria vantagem para ele. Não pensa nas consequências e nos riscos da aposta com um povo inimigo e bárbaro. Fica zangado quando perde a aposta e assassina pessoas que não têm nada a ver com sua aposta. Abandona a própria noiva durante a festa. Como nós dizemos nos nossos dias, Sansão sendo Sansão. Não é isso? Porém, eu não sei se vocês percebem, meus irmãos, que em tudo isso, a mão do Senhor estava com Sansão. Lembramos do verso 14:4 que diz: o pai e a mãe, eles não sabiam que tudo isso provinha de Deus. Então, todas essas situações, tudo isso que acompanhava as ações de Sansão, vinha de Deus. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E aí nós entramos no capítulo 15, já percebendo que Sansão é totalmente desequilibrado. Passando algum tempo, que para nós não fica muito claro, né? Sansão retorna a Tímna para visitar a sua noiva e consumar o casamento. E descobre que a sua noiva havia sido dada a outra pessoa, a outro homem. O pai dela ainda tenta empurrar a filha mais nova para dizer, não, esse erro aqui vamos pagar com a filha mais nova. Mas aí Sansão fica revoltado novamente e jura ferir ou jura matar novamente os filisteus por causa disso. E aí ele faz uma coisa que só Sansão e o roteirista de desenho, tipo os mangá, faz. Eu acho que vocês assistem mangá, né? Tipo Naruto e a Raposa de 9 Caudas, alguma coisa assim. Deixa pra lá. Esquece. Viajei, desculpa. O que ele faz, meus irmãos? Ele captura 300 raposas, não foi 30, 300 raposas, amarra aos pares pelas caudas, prende uma tocha em cada par das caudas, acende e solta as raposas no meio das plantações, queimando os cereais, queimando as vinhas e os olivais dos filisteus. Meus irmãos, só para lembrar, Sansão está lidando com um povo que é bárbaro. O que os filisteus fizeram? Os filisteus reagiram queimando a noiva de Sansão e o pai dela. Mas isso só serviu para Sansão ficar mais zangado e matar mais uma quantidade de filisteus. E depois disso, Sansão ele foi morar na fenda da rocha de Etã. E os filisteus foram até Judá, perto de Leí. Leí, meus irmãos, significa queixada. Olha só a coincidência do que vai acontecer depois. 3 mil homens de Judá foram perguntar por que Sansão tinha feito aquele tipo de coisa. E ele disse, queimaram minha esposa e eu fui lá e queimei as vinhas. E depois eu matei todo mundo. Foi simples, traduzindo, foi isso que ele fez. E por causa disso eles disseram, não, então tá bom, nós vamos te entregar para os filisteus, porque eles estão aqui na minha porta batendo. Não posso ficar nessa situação. Hoje eles dominam sobre nós e eles vão fazer coisas piores se nós não te entregarmos para ele. Ele disse, tudo bem, eu concordo com vocês, porém eu quero que vocês me amarrem e me entreguem vivo. É só isso que eu quero.
E aí, pausa, meu irmão, para um comentário aqui rapidinho dessa história. Agora nós vamos ver duas demonstrações de que Sansão realmente era forte. Nós vamos ver que realmente Sansão era forte e que o Espírito de Deus estava com ele. Quem acompanha a nossa série de juízes já deve ter visto que várias vezes quando os juízes apareciam, o texto diz, e o Espírito do Senhor acompanhava eles ou dominava eles, não é? E tem um juiz, que o nome Sangar, que vocês vão lembrar dele, ele está em Juízes 3:31, e Sangar, ele também é um cara muito forte, tanto que ele matou 600 homens com uma aguilhada de bois. Vocês vão lembrar dessa história. Sangar, sozinho, matou 600 homens de uma vez só. E olha só o que Sansão fez. Chegando a Leí, os filisteus saíram ao seu encontro e novamente o Espírito do Senhor se apossou de Sansão, que rompeu as cordas como se fosse uma fibra de linho queimado, pegou uma queixada de jumento e matou 1000 homens. Na gíria da atualidade, a gente pode dizer, o cara era brabo, mano. Não é? Um matou 600. Sansão também, com o poder do Espírito Santo, matou 1000. Após a batalha, ele sentiu sede, o texto diz que ele sentiu sede, orou por água ao Senhor, e o Senhor abriu uma fenda na rocha. Obrigado, irmã. Abriu uma fenda na rocha e dela saiu água e Sansão recobrou suas forças. Só aí a gente já viu como o cara era forte. Depois ele fez uma outra coisa também super interessante e também para mostrar a força que ele tinha. Depois de um tempo, ele foi a Gaza, que era uma outra cidade da Filisteia, conheceu uma prostituta lá, e quando os filisteus descobriram que ele estava lá, cercaram o local e disseram, ao amanhecer nós vamos matar Sansão. Eu fico pensando nesses caras. Ele já tinha morto 1000 pessoas numa batalha. Quantas pessoas deveriam estar ali? Será que eles iam conseguir realmente matar Sansão? Sansão não esperou a história acontecer, deles tentarem matá-lo. Ele sai à meia-noite e aí o que ele faz? Ele arranca as portas da cidade com batente e tudo e leva essas portas para uma colina, deixando a cidade desprotegida. O cara era muito forte. Então, meus irmãos, a gente chega na mais conhecida história de Sansão, que é Sansão, também chamado de o Pequeno Sol, que é a tradução do nome de Sansão, que ele se apaixona por Dalila, a grande noite. Olha só a gente ouvindo o significado do nome dessas duas pessoas, a gente já vai ver que a coisa não é muito boa de se juntar, não é? Só essa temática já é complicada. De um lado, um filho de Israel com uma promessa e um voto consagrado a Deus, apaixonado. Do outro, uma mulher filistia que preferiu trair Sansão por dinheiro. E aparentemente ela não gostava nem um pouco dele. A traição final contra Sansão, meus irmãos, veio de uma mulher, de onde percebemos que é uma das fraquezas de Sansão. Uma delas. Sansão, que ele gostava de flertar com o perigo, ele namora-se dessa filisteia chamada Dalila, e então os líderes dos filisteus oferecem dinheiro a ela, para ela conseguir arrancar de Sansão o segredo de sua grande força. E por 3 vezes, Sansão fez Dalila de boba, e importunando o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Então, depois de tanta pressão de Dalila, Sansão cede e conta o seu segredo, que se fosse raspado o cabelo de sua cabeça, ele perderia a força. Pausa na história novamente. Quando a gente é criança, a gente ouve a história de Sansão e diz assim, a força de Sansão estava no cabelo dele. E agora a gente já vai perceber que não tem nada a ver. A força de Sansão estava no poder do Espírito Santo que habitava nele. Já percebemos isso, não é? Então, não tem esse negócio de Rapunzel com cabelos mágicos ou aquela Vinnie do Boku no Hero, não tem nada a ver disso. A força de Deus é que habitava em Sansão
e por isso que ele era forte. Mas Fábio, e os cabelos? Que história é essa? O voto do nazireu que ele tinha era uma forma de mostrar a sua fidelidade a Deus. E por causa disso é que as pessoas viam nele um homem separado, um homem diferenciado. Não era por causa dos seus cabelos. Então, se alguém disser assim, a força de Sansão estava no cabelo, a gente já pode dizer, não, não é bem assim a história. Tá bom? Voltando para o texto. E Dalila fez Sansão dormir e chamou um homem, vou repetir, e Dalila chamou um homem que cortou as 7 tranças do seu cabelo. Se fosse João Grilo, do Alto da Compadecida, ele ia dizer assim, vixe, mas não foi Dalila que cortou o cabelo de Sansão, não. Não foi. Isso é outra coisa que a gente aprende, né? Quando a gente é criança. Dalila cortou os cabelos de Sansão. Não foi ela. Ela fez ele dormir, chamou um homem e essa pessoa cortou os cabelos de Sansão. E o texto diz que, após isto, a força o deixou. E quem era a sua força? Deus. A gente já aprendeu isso, né? Então, os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o puseram para girar um moinho na prisão, tipo um animal. E passado algum tempo, em uma festa filisteia, para honrar o seu deus Dagon, os governantes começaram a dizer que o seu deus Dagon havia derrotado completamente a Sansão. A multidão no templo pediu que Sansão, sem poder ver, é claro, o divertissem ou advertissem aquelas pessoas, né? Então colocaram Sansão de pé entre as colunas e Sansão pede ao moço que o acompanhava para apalpar as colunas que sustentavam o templo para que ele se apoiasse nela. Sansão orou pedindo forças novamente para vingar-se e Deus concede o seu desejo e apoiando-se nas colunas diz a famosa frase que eu morra com os filisteus. Empurrando as colunas com toda a sua força, o templo desabou sobre todos os líderes dos filisteus e sobre todo o povo que ali estava. Meus irmãos, o texto diz no verso 27 que mais de 3.000 pessoas morreram naquele local. Sansão, nesse ato que provocou a sua morte, matou mais pessoas do que já havia matado em toda a sua vida. Então a sua família o sepultou no túmulo do seu pai Manoá. E assim, meus irmãos, termina essa história triste de um dos maiores heróis da Bíblia, Sansão. E uma das perguntas mais comuns no final dessa história é, mas vem cá, Sansão cometeu suicídio, Sansão morreu e ele perdeu a salvação. Acho que muitas pessoas já devem ter passado por isso, perguntado isso, e eu vou responder que não. Mas Fábio, por quê? A Bíblia responde. O verso 13, 17, a Bíblia é bem clara que diz que o menino será nazireu consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia da sua morte. Podemos afirmar só com base nesse texto que o destino de Sansão já estava traçado desde antes do seu nascimento. E antes mesmo dele fazer qualquer coisa que pudesse desagradar a Deus, ele já era eleito do Senhor. E no verso 28, Sansão clama ao Senhor, pedindo forças mais uma vez. E Deus atende a sua oração. Vocês acham mesmo, meus irmãos, que se Deus não concordasse com o que Sansão iria fazer, que Deus já sabia o que ele ia fazer, ele teria dado forças novamente para Sansão? Lembre-se, meus irmãos, que ele estava fraco e ficou forte. Então Deus deu novamente poder e forças para ele. No verso 30 do capítulo 16 diz assim: e foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Não sei se vocês sabiam, meus irmãos, mas Sansão ele é colocado no rol da fama ou no rol dos heróis bíblicos. E esse texto ele colabora com essa afirmação. E eu acredito que o escritor, quando redigiu esse texto, ele coloca um pouco da sua exaltação nesse verso. Um sentimento de dever cumprido, um sentimento de bravura, de coragem,
e coragem de um grande feito de um grande herói. Então, a gente pensa assim, até o povo concordava que Sansão foi um herói. Como é que ele poderia ser taxado como uma pessoa que perdeu a salvação? De maneira nenhuma. E se a gente for pensar também por um outro lado, se a gente for pensar de outro prisma, tipo, o que é suicídio? A gente poderia pensar que suicídio é alguma coisa mais que a pessoa ela se mata em prol dela mesma, de uma forma de autocentrada, uma forma egoísta. E não foi o que Sansão fez. Sansão ele se autossacrificou por uma coisa maior. Ele se sacrificou para salvar o seu povo. Então, por mais esse prisma, nós podemos afirmar que de maneira nenhuma Sansão perdeu a salvação. Meus irmãos, quando eu li a primeira vez, e eu não vou incluir vocês dessa vez, quando nós lemos, eu vou dizer quando eu li a primeira vez essa história de Sansão, eu achei esse cabra, que nem crente ele era. Eu achava que Sansão, ele era totalmente perturbado. A família de Sansão, a gente pode ver na Bíblia também, as pessoas com quem ele conviviam achavam estranhos as suas atitudes. Ele contrariava seus costumes, sua religião e até o seu voto de nazireu. E aí eu me perguntava, por que Deus ungiria uma pessoa com tanto poder? Uma pessoa tão descontrolada, tão controversa. Isso tornaria essa pessoa uma verdadeira bomba relógio, altamente volátil. A qualquer momento ele poderia matar, a qualquer momento ele poderia se vingar, a qualquer momento ele poderia fazer uma coisa inesperada. Um herói que só fazia besteira, egoísta, infantil, impulsivo, violento. E eu me questionei várias vezes por como é que Deus unge uma pessoa dessa. E depois que eu fiz esse estudo, o próprio texto clareou a minha mente. E eu cheguei a uma conclusão óbvia para mim. A explicação é simples. Porque o próprio Deus orquestrou Sansão para esse propósito. Porque Deus quis assim. É claro isso. Eu vou explicar melhor. O povo de Israel estava tão acomodado em seus pecados que dessa vez o povo não clama ao Senhor. Vocês lembram que antes os outros juízes eles clamavam ao Senhor? O povo não ora se arrependendo. O povo não pede um libertador. Apesar de sofrerem nas mãos dos filisteus, parece que eles estão adorando conviver com essa realidade. A cultura dos filisteus estava se tornando a cultura do povo de Israel. Como prova disso, vocês lembram que eu falei do nome de Sansão, que é o pequeno sol? Como prova disso, o próprio nome de Sansão já era um nome pagão, dirigido a um deus sol dos filisteus. Eu chamo a atenção isso, meus irmãos, para nós mesmos, para nós termos cuidado para a gente não viver nesse mundo e nós nos amoldarmos a esse mundo. Nós devemos ler a palavra de Deus e ver o que a palavra de Deus diz, que como nós devemos viver. Né? Temos que ter essa preocupação. Então, Deus, em sua enorme sabedoria e misericórdia, Ele traz a esse povo, um juiz que causaria desconforto e provocaria um conflito dentro e fora do povo de Israel, fazendo assim com que esse povo despertasse de seus pecados e delitos e percebesse que, através dos desvios de caráter de Sansão, eles percebessem os próprios desvios que estavam cometendo. Através do principal inimigo de Sansão, o povo percebesse que não deveria se acomodar e seguir a cultura dos deuses e dos filisteus, e sim deveriam novamente voltar a Deus. Dessa vez não seria um exército que libertaria Israel, dessa vez seria o exército de um homem só, uma seta, alguém que apontaria para a direção que o povo de Israel deveria tomar. A história de Sansão, meus irmãos, ele reflete uma desordem espiritual e política, assim como a nação de Israel estava vivendo, e podemos pontuar isso com alguns contrastes, né? Como, por exemplo,
sabemos da força que aquele povo de Israel tinha, tanto por causa do número de pessoas, também o número de conquistas que eles tinham, porém nós vemos a fragilidade moral desse povo. E Sansão, nós vemos as mesmas características, em um herói fisicamente forte, mas moralmente fraco. Ainda que Israel tomasse decisões insensatas e não conseguisse controlar as emoções, Deus usou seus erros como oportunidade para demonstrar seu poder soberano. Da mesma forma, vemos um herói que não consegue controlar suas emoções infantis, mas Deus utiliza dos erros de Sansão para demonstrar seu poder em aplicar juízo a um povo que escravizava os seus filhos. Um outro contraste é a santidade do voto nazireu em oposição à desconsideração que Sansão manifestava por sua herança hebraica, assim como o povo de Israel, que apesar de ser uma nação separada e que possuía uma aliança com Deus, desconsiderava essa aliança por meio de adoração a outros deuses. Meus irmãos, e o que a gente pode aprender com a história de Sansão? Muitas coisas, mas eu vou citar apenas 4. E nós vamos perceber que, se nós formos estudar novamente essa história, nós vamos tirar muito mais conhecimento desses textos. Primeiro, o pecado não é somente aquilo que transgride a nossa consciência ou a nossa culpa, mas pecado é principalmente aquilo que é mal aos olhos do Senhor. Que não devemos seguir o padrão de Sansão, não devemos ser egoístas, infantis, impulsivos e nem violentos, para não trazermos para as nossas cabeças consequências desagradáveis que não conseguiremos lidar. Terceiro, tentemos evitar o jugo desigual, a convivência, associações, casamentos, com pessoas que não sonham o mesmo que vocês sonham, que não têm os mesmos objetivos que são parecidos com os seus, que não têm os mesmos princípios que você e, principalmente, que não acreditam ou professam a mesma fé que você. Independente de quem é a liderança ou o governo desse mundo, Deus continua com o controle de todas as coisas em suas mãos. Deus já traçou o seu governo eterno e não há nada e nem ninguém que possa mudar os planos do nosso Senhor. Meus irmãos, toda honra, toda glória, todo louvor ao nosso Deus verdadeiro, aquele que veio em carne, morreu por nós, ressuscitou e é Ele quem vai nos julgar. Ele é o nosso juiz eterno, Jesus Cristo. Amém? Amém, meus irmãos. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, Senhor Deus. Nos dê entendimento, Pai, em tudo que nós formos fazer. Não nos deixe, Senhor Deus, viver um jugo desigual. Não nos deixe, Senhor Deus, ser infantis, Pai. Nos dê sabedoria, conhecimento, Senhor. Nós te amamos, Pai. Te pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe essa igreja, os pastores dessa igreja. Nos conduza, Senhor Deus, segundo aquilo que Tu queres. Assim como Tu conduziu o povo, Senhor Deus, de acordo com a Tua vontade. Nos usa, nos conduz para a honra e glória do Teu nome. Amém.